Olá, concurseiro, olá, concurseira. Aula 3, missão 1, História de Pernambuco. Nessa aula, vamos trabalhar a lavoura canavieira e a mão de obra escrava. Na missão 1, vou dar ênfase ao contexto da introdução da economia açucareira, um tema bem abordado, até porque não há como falar da história de Pernambuco sem fazer referência à produção açucareira. Vamos trazer o contexto para vocês em relação a Pernambuco no século XVI e também Pernambuco no século XVII. É fundamental contextualizar, uma vez que nós temos as provas de 2016, 2018, fazendo alusão justamente a esse contexto social, político e econômico de Pernambuco entre os séculos XVI até o início do século XIX, que é o chamado Pernambuco colonial. No entanto, nessa aula eu vou fazer um recorte, Pernambuco, séculos XVI e XVII. Vamos lá. Vocês devem lembrar que eu falei do período pré-colonial. O período pré-colonial é aquele período de incerteza. Portugal estava na indefinição se iria colonizar ou não o Brasil. Lembrando que colonização significa criar toda uma estrutura para garantir lucro para a coroa, para o país explorador, chamado de metrópole. Obviamente, esse período pré-colonial tem a ver justamente com aquele cenário desenhado pelo Tratado de Tordesilhas, quando tivemos a divisão da América entre espanhóis e portugueses. E por que o período pré-colonial é interessante observar, professor? Porque é nesse período que os portugueses vão tomar posse das terras divididas em 1494. Cabral chega em 1500 para legitimar esse acordo que dividiu as terras entre espanhóis e portugueses. São os maiores impérios do mundo no século XVI. Pelo menos a primeira metade do século XVI. É o Império Espanhol e o Império Português. Então, o período pré-colonial, concernente às terras brasileiras, ao Brasil, a Pernambuco, faz referência àquele momento que os portugueses vão enviar expedições para guardar as fronteiras e, em seguida, eles vão enviar Martim Afonso de Souza, que é considerado o primeiro colonizador. Após o levantamento, uma série de estudos, ele vai perceber que essas terras são propícias para o cultivo da cana-de-açúcar. E os portugueses, eles já tinham experiência semelhante, professor, em relação à atividade açucareira? Sim, a Ilha da Madeira. Então, os portugueses, eles vão trazer essa experiência para a América e, obviamente, vamos agora contextualizar Pernambuco nesse contexto, a lavoura canavieira e a mão de obra escrava que vamos acompanhar agora nessa aula 1, missão 1. Vamos lá. Quando eu me refiro à lavoura canavieira, é a produção de quê? Da cana-de-açúcar. E, obviamente, essa produção açucareira deve ser entendida em um amplo contexto. Vamos falar sobre a situação econômica de Portugal. Como explicar um país que foi pioneiro na expansão marítima? Portugal foi o primeiro país a encontrar uma nova rota para chegar às Índias. Por que uma nova rota? Porque os portugueses eram rivais dos árabes que controlavam todo o mar Mediterrâneo, toda aquela parte norte da África, e era comum, principalmente na Idade Média, a utilização do mar Mediterrâneo ou uma rota terrestre para chegar até o Oriente. Como os portugueses lutaram pela sua independência contra os mouros sarracenos, então eles não tinham mais essa condição. Então vamos buscar uma nova rota. Então Portugal é pioneiro nessa nova rota, costa africana, até chegar às Índias. Isso justifica Portugal formar um grande império já no século XV.
É tão tal que nas obras literárias, principalmente aquelas obras de Camões, você tem todo enaltecimento, exaltação às conquistas portuguesas. Então você vai ter justamente Portugal, a potência mundial do século XV. Mas já no início do século XVI, a coroa portuguesa já está fragilizada, está passando por dificuldades financeiras. Um dos motivos que os historiadores concluem que levaram justamente a essa crise é o grande dispêndio da coroa portuguesa. Não havia um planejamento, não havia uma organização. Então você tem uma potência, no entanto, não sabe bem utilizar esses recursos ou não sabe administrar, porque essa administração foi eficiente entre os espanhóis. Já no século XVI, você tem a Espanha como a potência mundial. Então, o que leva Portugal a ficar para trás é justamente essa falta de organização. Tem um historiador chamado Sérgio Buarque de Holanda, que ele escreveu um livro chamado Caminhos e Fronteiras. Nesse livro, ele vem comparar a forma de colonização portuguesa com a forma de colonização espanhola. Em um outro livro chamado Raízes do Brasil, do mesmo Chico Buarque. Chico Buarque é o filho de Sérgio Buarque. O livro de Sérgio Buarque de Holanda, ele fala em Raízes do Brasil que os espanhóis eram ladrilhadores. Ladrilhar, você vê aquele trabalho bem minucioso, delicado, daquele pedreiro que vai colocando peça por peça, ladrilho por ladrilho em um prédio. Então, os espanhóis são ladrilhadores, foram organizados, montaram uma estrutura. Os portugueses não. Eles chamam os portugueses, no caso, eles chamam os portugueses de aventureiros. E essa aventura começa no período pré-colonial. Portugal fica nessa indefinição, ocupa ou não ocupa, e por causa dessa crise financeira, a solução vai ser uma solução barata, que é justamente a criação de capitanias hereditárias. Ah, professor, agora entendi. Portugal vai aceitar o regime de capitanias hereditárias porque estava sob um contexto de crise financeira. Sim, colonizar é algo muito caro, não esqueça isso. Colonizar requer toda uma estrutura e um grande investimento. Imagina você agora, imaginemos você montando uma estrutura para ocupar um país europeu e chegando lá, explorar as riquezas daquele país. Então você vai ter que ter recursos financeiros, primeiro para o deslocamento e depois montar uma estrutura lá para garantir a exploração. Então é isso que acontece com Portugal. Então, a saída foi entregar essas terras a particulares. No caso, Pernambuco foi entregue a Duarte Coelho, que já trabalhamos uma aula falando sobre isso. O nosso interesse agora é mostrar que já no início do século XVI, Portugal não tinha condições financeiras de capitanear, de liderar, de coordenar, de comandar todo o processo de colonização. Por isso que vai entregar a particulares, vai entregar a terceiros. Há uma expressão que usamos hoje, chamada parceria público-privado, quando você tem recursos públicos com recursos particulares em um empreendimento. Então, a colonização de Pernambuco entre os séculos XVI e XVII é justamente resultado dessa parceria. Você tem a força do Estado, porque essas terras irão pertencer a Portugal, mesmo com o regime de capitanias, porque é um documento chamado Carta de Foral, que vem trazer direitos e deveres, e a doação, que é o repasse de terras. Então, para ocupar essas terras e Portugal ter uma administração direta, precisava de recursos, só que Portugal está mal já no início do século XVI. Eis aí a solução barata, regime de capitanias hereditárias, e Portugal, de forma desesperada, precisa encontrar riquezas nesse local. A primeira forma de riqueza explorada em Pernambuco foi a extração do pau-brasil. Já no período pré-colonial, você vai ter a utilização da mão de obra indígena através do escambo, que é a troca de produtos pelos serviços prestados por esses grupos locais. Só que Portugal precisava encontrar algo que pudesse substanciar, potencializar seus cofres. Galera,
vocês devem lembrar que no contexto da colonização, nós temos uma prática econômica vigente entre os principais países, que é o mercantilismo ou capitalismo comercial, onde a riqueza de um país é avaliada na quantidade de ouro e prata. Então, o que é que Portugal desejava quando decide ocupar parte das capitanias? Veja, há uma preocupação, caso nesse sentido, né, até ficou ambíguo esse termo, há uma pré-colonização. Portugal, antes de ocupar de modo definitivo, fica refletindo, vale a pena ir para a América, abandonando as Índias, ou vale a pena investir nesse local. Só que Portugal não tem recursos para investir. Aí você tem as capitanias. Com o estabelecimento das capitanias, vem uma outra dúvida. Vamos continuar procurando ouro, procurando prata? Vamos investir diretamente, mas como? Que solução? É quando Martim Afonso de Souza, em uma carta, ele vem trazer para o rei a solução de capitanias e também nesse levantamento da fauna, da flora e também a questão do clima, você vai ter ele dizendo, olha, essas terras são todo o clima, o solo, né? Faz lembrar a Ilha da Madeira. Então, vamos investir em uma riqueza que vai gerar, de fato, muitas divisas, muito lucro, que é a produção açucareira. Então, a produção açucareira entra nesse contexto de crise financeira dos portugueses, em um outro sentido, a forma de garantir essas terras para a própria coroa, porque já havia ameaças dos franceses, os franceses não aceitaram com tranquilidade o Tratado de Tordesilhas, assim como os ingleses, através dos corsários, dos piratas. Então, diante disso, já que não encontrou ouro de imediato, isso é um parêntese, viu? Já no início do século XVI, a Espanha, na região que hoje equivale ao Chile, você tem ali na Cordilheira dos Andes um grande império, o Império Inca. Lá na parte norte, no México atual, os espanhóis, através de Hernán Cortés, já vai encontrar ouro. Então, logo de cara, a Espanha consegue captar esses metais preciosos. De acordo com a prática vigente na época, quem tivesse mais ouro, mais prata, era a potência mundial. E quem mais encontrou ouro e prata, quem mais explorou, foi justamente a Espanha. E isso também provoca o desespero de Portugal. E as Índias, professor, não gerava tanto lucro? Gerava. Mas com a chegada de novos países, esse lucro também começou a cair. É quando Portugal vai focar nas terras brasileiras. Agora, não havia recursos para explorar, a não ser investir nesse setor através de uma parceria. É justamente aí que entra a parceria dos holandeses. Logo de cara, os holandeses vão investir e firmar essa parceria com os portugueses em relação à produção açucareira. Vamos agora falar dessa produção açucareira. Ô professor, mas o açúcar era tão precioso, esse produto tem uma aceitação muito grande no mercado da época, sim. Na Idade Média, havia um tipo de açúcar oriundo do mel da abelha. Eu acho que você já assistiu Robin Hood. Percebe que a floresta tem todo um espaço no imaginário popular na Idade Média e também nessas ficções. Mas é verdade, Robin Hood é ficção, mas o contexto que se desenvolve, que se desenrola a história, é bem interessante porque você vai perceber a floresta como refúgio e formas de sobrevivência. Entre uma das maneiras de se alimentar na época, você tem o mel da abelha. Só que o grande problema desse mel silvestre é que esse mel, quando ele se mistura com um suco de laranja, vai ficar o quê? O sabor da laranja e também o sabor desse mel silvestre. Há um outro tipo também de glicose produzida na Idade Média que era oriunda da beterraba. Eu tenho certeza que vovó já preparou para você lambedor, sim ou não? Aquele lambedor de beterraba, aquela camadinha de açúcar que fica depois de algumas horas, não é isso? Você chegava lá no armário, pegava aquela camada de açúcar, né, e ingeria. Pois é, havia produção de glicose oriunda da beterraba.
Qual a grande dificuldade? Mais uma vez, se dá concernente à sua eficiência em relação ao sabor. Então, suco de manga, se você colocar glicose oriunda, produzida a partir da sacarose, né? A partir do mel da abelha ou da beterraba, vai ficar com o sabor da beterraba ou do mel da abelha. Eis que na Ásia, na Idade Média, você já tem a produção da cana. Então, professor, quer dizer que a produção da cana, a produção açucareira não teve aqui o início, não. Você já tem essa produção na Ásia, você tem essa produção em algumas ilhas do Atlântico, a Ilha da Madeira, e essa experiência é trazida para o Brasil na terceira década, quarta década do século XVI. Então, Portugal vai justamente transferir essa experiência para o contexto do Brasil. Agora, vocês estão percebendo que há mercado para o açúcar. O açúcar é um artigo de luxo. Havia um mercado, principalmente aí os fidalgos, a elite que gostava de saborear, porque com açúcar, né, com essa sacarose oriunda justamente da cana, você mistura com suco de manga, fica o quê? Mistura lá direitinho o sabor da manga, assim como o sabor do caju, dependendo aí do suco, vai prevalecer a essência justamente daquela fruta. Por isso que o açúcar vai ganhar muito gosto, no caso, vai ganhar muito mercado, e os fidalgos gostavam justamente de apreciar, mas é um artigo de luxo. Só que Portugal precisava investir na produção da cana, e produzir, meus amigos, produzir, meus concurseiros, não era nada fácil. Vou só colocar aqui uma ilustração. Se eu fosse abrir hoje um local para produzir açúcar, pegando aí o contexto colonial, eu precisaria ter o quê? O espaço, o terreno, mão de obra e equipamentos. Sabe quanto eu gastaria para abrir um local para produzir cana-de-açúcar, ou para produzir cana? Em torno de 1 milhão, 1,5 milhão. E seria uma média empresa. Essa empresa que eu falo, no contexto colonial, recebe o nome de engenho. Então, para fundar um engenho, precisava ter muitos recursos. E aí vocês estão percebendo que Portugal não tinha recursos para isso. Estão percebendo também que essas terras foram repassadas para terceiros, para os capitães donatários. É aí que entra justamente o viés holandês. Então, a Holanda entra como parceira para justamente transportar esse açúcar até a Europa, fazer o refinamento e fazer a distribuição. E, obviamente, isso te ajuda a entender lá na frente porque os holandeses, quando são sacados, excluídos dessa negociação, eles não aceitam e vão criar todo aquele contexto para ocupar a Bahia e depois ocupar Pernambuco. Então vocês estão percebendo que a produção açucareira é altamente lucrativa. Agora eu preciso de investimento inicial. Portugal não tem. Aí quando você tem a chegada dos holandeses. Para fundar um engenho, eu preciso ter muitos recursos. Aí mais uma vez vem a questão da inserção do capital privado. Meus amigos, meus concurseiros, vocês estão percebendo quando eu avalio a história de Pernambuco, fazendo um paralelo, um diálogo entre Pernambuco colonial e Pernambuco atual. Vocês percebem que aí na tua cidade há uma mistura do público com o privado. De repente o cara ganhou, é o prefeito da cidade, mas coloca seus parentes. Sim ou não? Você tem troca de favores. Tudo isso pertence ao universo político atual. Qual a origem? Aqui, olha. Porque a partir do momento que o Estado que invade esse território através de muita violência, vem ocupar esse território. Só que esse Estado ele está deficiente, ele não tem grana, recursos para ocupar. Então vai fatiar esse território para quem? Para particulares. E aí mistura o público e o privado. Por isso que eu gosto de brincar que Pernambuco continua a capitania. Não na forma jurídica, mas na prática, quando você tem capitães espalhados nas cidades, coronéis espalhados nas cidades, os latifúndios espalhados também, Zona da Mata. Então você
pode sim fazer esse link. É importante entender que no início da colonização, você tem esse Estado ineficiente e você tem os particulares que vão justamente coordenar essa produção econômica, e isso vai repercutir claramente na questão social, na questão cultural, que vamos ver nas próximas aulas. Então já anotou aí, não é isso? A produção açucareira, esse produto tem grande aceitação no mercado europeu, agora a sua produção requer o quê? Grande investimento. Portugal em crise, não tem condição de investir, vem aí já o capital holandês. Vamos agora analisar os pontos favoráveis para o cultivo da cana de açúcar. Primeiro ponto favorável, a questão climática. Lembra daquela música, aquele trechinho da música de Jorge Benjol? Moro num país tropical abençoado por Deus. Então, tropical, clima tropical, quente e úmido, não é isso? Além do solo massapê. Então, essas particularidades contribuíram para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, esse local, principalmente Pernambuco, era um local perfeito para investir nessa produção. Eis aí a recordação de Duarte Coelho, que foi muito eficiente e conseguiu colocar Pernambuco na trilha dessa produção. Um outro ponto favorável se dava concernente, e obviamente, a experiência portuguesa na Ilha da Madeira. Agora, pontos desfavoráveis. Eu posso colocar como primeiro ponto desfavorável o alto investimento que teria para criar um local não para a plantação, mas para a produção. Obviamente que essa plantação, a princípio, vai contar com a mão de obra indígena, depois vem a mão de obra africana, mas quando eu falo na logística de produção do açúcar, aí sim eu precisava ter pessoas trabalhando, e aí poderia ser pessoas escravizadas ou não, porque no contexto da produção açucareira há mão de obra livre, há mão de obra assalariada também, e você tem que ter equipamentos, além da logística de distribuição. Aí são pontos desfavoráveis. E a questão da mão de obra, veja que eu coloquei nesse item a questão da mão de obra. A princípio, você tem a exploração da mão de obra indígena. Por que, professor, mão de obra indígena? Porque os primeiros africanos só chegam a Pernambuco por volta de 1549, com o estabelecimento do governo geral. Então, isso quer dizer que, no início, vamos ter a exploração da mão de obra indígena. E todos aceitaram essa exploração? Claro que não, houve resistência. Os índios não eram bobinhos, eles não são bobinhos ainda hoje. Então, a perspectiva é que eles resistiram, mas havia aqueles outros que vão atuar através do escambo, da troca. A princípio, com a extração do pau-brasil. Ah, professor, mas o pau-brasil gerava tanto lucro assim? Bem, alguns comerciantes conseguiram, faturar. Já citei Fernando de Noronha, ou Fernando de Noronha. Mas se eu comparar o pau-brasil com o ouro, com a prata, que a Espanha conseguiu extrair de Cusco, que a Espanha conseguiu explorar do Império dos Maias ou dos Astecas, é exorbitante. É só lembrando que há dois grandes impérios na América Hispânica, o Império Azteca e o Império Inca. Os Maias não conseguiram formar um império, mas a região que hoje equivale ao México, a Guatemala, a Espanha extraiu muito ouro. Então a Espanha se torna potência. Isso leva ao desespero de Portugal. E é também um dos motivos que levam Portugal a dizer, olha, se a Espanha encontrou ouro lá, eu posso encontrar ouro aqui. Só que não encontra. Então vai explorar a mão de obra indígena, a princípio, na extração do pau-brasil e depois no cultivo da cana-de-açúcar. Por exemplo, uma das práticas ainda hoje recorrentes quando se fala em extração, a colheita da cana, é a questão da coivara. O que é a coivara? A coivara é a queimada. E foram os índios que criaram essa técnica rudimentar, altamente nociva à questão do meio ambiente, porque causa grande impacto aí para o solo, tornando aí e colaborando
para que ele fique aí infértil, mas obviamente você tem nas 4 primeiras décadas, 5 primeiras décadas, a exploração da mão de obra indígena de forma até mais intensa. Obviamente que depois, com a chegada da igreja, vamos trabalhar daqui a pouquinho, no caso, a Igreja Católica vai colocar um bloqueio para esse tipo de exploração. É quando entra em cena a questão da exploração da mão de obra africana. Então, quando se fala na lavoura canavieira, a princípio, exploração mão de obra indígena e depois a mão de obra africana. Qual foi o modelo implantado para exploração da lavoura canavieira aqui em Pernambuco, professor? O modelo implantado é um nome até que na história dos Estados Unidos os historiadores utilizam com mais intensidade. O modelo é o plantation. Plantation, translation please, professor. Vou traduzir. Traduzindo a plantação, que segue o latifúndio, a grande propriedade, a mão de obra escrava. Você tem a monocultura, a produção de um único produto, e tudo isso levado para o exterior, para a exportação. Então, monocultura, você tem o latifúndio, você tem esse produto que vai direcionar principalmente a metrópole. Até porque a lógica metrópole-colônia é justamente o quê? É garantir riquezas para a metrópole e continuar explorando a colônia. Claro que chega um momento que a metrópole vai ter que estruturar essa colônia para continuar tendo ou gerando riquezas. Então, a plantation tem até um termo que os alunos gostam. Quando eu falo em açúcar, olha, doce, doce, mel. Então, ó, mel, que significa o quê? A monocultura, a produção de um único produto, a exportação, que era o destino dessa produção, e tudo isso desenvolvido numa grande área denominada de latifúndio. Se você visitar Mata Norte, Mata Sul, você vai verificar que isso ainda é uma realidade. Pegando até mesmo, né, alguns municípios da região metropolitana do Recife. Eu tive esses dias ali em São Lourenço, ia para a aldeia e atravessei uma usina, acho que é a usina Petribu, pegando de um canto ao outro. Eu disse, minha nossa, toda essa propriedade, toda essa área, de repente, pertence a uma só pessoa, a um grupo de pessoas. Então, você percebe que a concentração fundiária é uma das marcas de Pernambuco atual. Rastros de quê? Desse modelo de plantio desenvolvido em Pernambuco no século XVI. Olha aí a lavoura canavieira no contexto das capitanias hereditárias. Veja que a capitania de Pernambuco, assim como a capitania de Itamaracá, são as referências. Lembrando que a capitania de Pernambuco é a grande potência do Brasil entre os séculos XVI e XVII. Pernambuco só perde essa referência após a expulsão dos holandeses, quando teremos a crise da economia açucareira e o Sudeste passa a ter referência principalmente no século XVIII, ok? Tudo tranquilo aí? Vamos que vamos. Você vai sair desse curso graduado em História de Pernambuco. Você vai sair praticamente um professor de História de Pernambuco. E vou trabalhar com detalhes. Lembrando que o curso é essencial, é o básico. Vamos com calma, com tranquilidade. O edital, quando sair, e uma notícia para vocês. Eu acredito que no segundo semestre de 2019 vamos ter novidades concernente aí ao concurso. Ah, professor, mas se ficar para início de 2020, você está perdendo tempo, você está investindo. Nada é melhor que você investir, ficar com tranquilidade, e quando seu edital, você vai gabaritar a prova de história. Lembrando também, você que está assistindo agora, para cada aula eu trouxe um bônus para vocês. Para cada aula eu estou colocando um capítulo do meu livro de História de Pernambuco e um caderninho também de História de Pernambuco. Tem um livro com teoria e questões e um caderno de questões. Nós temos justamente um caderninho de questões, só questões, e o capítulo de livro, teoria e questões. Então você assista a aula, é uma estratégia boa. Prepara aí o teu roteiro, você assista a aula,
acompanha o slide, revisa lá na missão 3, depois lê o capítulo com teoria, responde questões, ainda tem um outro capítulo só com questões. Meu amigo, não tem como você não sair graduado em História de Pernambuco. Vai dar certo. A lavoura canavieira, olha só essa tríade aí. Essa tríade, açúcar, mercado e estrutura e lucro. Pois é, amiguinhos. O açúcar tem mercado amplo na Europa. É um artigo de luxo. Então, produzir segue a lógica do mercantilismo. Balança comercial favorável, tinha que dar lucro sempre. Então, o açúcar era um dos produtos que poderia dar esse lucro. Agora, precisava de investimentos. De todas as capitanias, Pernambuco foi a mais bem-sucedida. Já no final do século XVI, Pernambuco tem mais de 50 engenhos. Pernambuco, junto com a Bahia, se transformam aí num destaque, só que Pernambuco está à frente. Então, isso gerou bastante lucro. Ô, professor, mas como é que a coroa portuguesa tem tanto lucro e mesmo assim continua deficitária? Eu já falei para vocês. Os portugueses eram aventureiros. Já viu aventureiro? Vamos embora, pessoal. Vamos lá. A emoção. Então, faltava planejamento. Você tem a coroa portuguesa com marcas de prefeituras, de governos atuais. Você tem um gasto com pessoas, um gasto com pessoal exorbitante. E olha que na época não havia lei de responsabilidade fiscal. Então você tem uma corte dispendiosa, sem esse planejamento, e obviamente não adiantava vir açúcar, lucro, depois o ouro, diamantes, mas a coroa continuava deficitária, complicada. Então a estrutura dessa lavoura açucareira precisava de quê? Investimento, o local dessa produção, desse plantio, o latifúndio, a grande propriedade, e o engenho. Esse engenho, pessoal, que vamos ter dois tipos, dois modelos desenvolvidos ao longo do período colonial. Um engenho mais simples, que recebe o nome de engenho trapiche, que vai utilizar a força animal. Ah, professor, dê um exemplo, calma, vou mostrar uma imagem daqui a pouquinho. E o engenho real, esse era mais sofisticado, havia a utilização da força hidráulica. Só que esse engenho real, além de ser mais sofisticado, precisava do fluxo de águas dos rios, porque eles ficavam próximos aos rios. Você que mora aí no Recife, no bairro da Várzea, veja quantos engenhos. Eu vou lá, Engenho do Meio, é um bairro lá no Recife. Então você tem justamente esses engenhos que desenvolvem a partir das águas do rio, a parte da produção açucareira. Olha só que imagem legal. Se Everton conseguir dar alguns zooms aí, vai ser legal, porque a gente vai verificar. Ah, professor, eu gostei dessa imagem, eu quero baixar. Olha só, eu penso em tudo, amiguinhos. Eu coloquei na tua plataforma lá uma parte para você baixar esses resumos. Tem lá, resumões. Aí você pode baixar, fazer download desses e outros resumões. Se você também acompanha a nossa página no Instagram, você PM, a gente agradece, porque a gente coloca muitas informações também lá na página Você PM. Então, olha, um funcionamento de um engenho. Primeiro, a estrutura da casa grande. Ô, professor, a casa grande, necessariamente teria que ser grande? Não, galera. A casa grande representa o poder, o status. Era justamente o local que o senhor iria ficar no final de semana. A sociedade colonial, que vai ser uma outra aula que eu iria abordar, você tem a Câmara dos Vereadores na época, que eram chamadas, ou era chamada de Câmara dos Homens Bons. Então ele passava um bom tempo ali na vila, final de semana poderia ir no engenho, porque e o engenho ficava com quem? Ficava com aquela pessoa de confiança dele, o capitão do mato, por exemplo. Além do engenho, vocês estão percebendo aí a moenda, o local da produção. Vocês estão percebendo que esse engenho que está aí é do tipo real, porque está tendo o que aí? Não sei se vocês estão percebendo, tem aí uma força hidráulica. E aí você tem justamente essa força que utiliza as águas do rio para fazer a moagem da cana. E lá há uma pessoa trabalhando. Nesse contexto aí já é o africano. Caiu uma questão na UPE falando sobre a questão da mão de obra especializada. Trabalhar no engenho precisava da mão de obra especializada. Mas o que vem a ser mão de obra especializada?
trabalho específico. Veja que havia um trabalho específico na moenda, um trabalho específico em relação à cozinha do açúcar, um trabalho específico para o transporte da cana, para justamente, se vocês verificarem de lado, nós temos também referência aos trabalhadores livres que ficavam observando as atividades desses escravizados. E lá atrás você tem a senzala. Galera, essa é uma ilustração mais simples. Geralmente o engenho ficava num plano mais elevado e, obviamente, mais oscilante, concernente à sua topografia, uma topografia mais, digamos, uma topografia que não chega a ser uma planície, praticamente aí você tem uma região bem plana, mas geralmente o engenho ficava numa parte mais elevada. O que acontece? A casa grande ficava na parte superior, a senzala na parte inferior, para quê? Para o senhor observar a movimentação que havia na casa grande. Então é uma ilustração que vocês depois podem acompanhar direitinho. Olha, caiu na última prova uma obra de Franz Proust. O pessoal ficou, professor, questão fácil, a resposta já estava lá na fonte. Pois é. Então, nessa imagem aqui, lembrando que Franz Proust vem a Pernambuco no contexto do governo de Nassau. Olha só, que tipo de engenho é esse? Um engenho real. Então, percebendo que a topografia já tem mais declive, ou seja, tem uma parte mais elevada, onde ficava a casa grande. Geralmente era assim. Aliás, você que mora em Escada, já passou por Escada, perceba, assim como São Lourenço, perceba que a produção açucareira justamente fica aquelas regiões mais oscilantes, né? Tem aquela parte mais elevada e, obviamente, aqui seria uma boa exemplificação. E o próprio Proust, no Engenho de Itamaracá, traz essa situação. Olha, temos o escravizado fazendo a moagem da cana, alguém já transportando essa cana, e você tem também a alusão àqueles que estão ali, olha, colocando lenha para fazer justamente a moagem dessa cana para transformar naquele caldo e, obviamente, tudo isso com a observação do capitão do mato. Então, essa é a estrutura da produção açucareira. Professor, eu quero mais detalhes em relação a esses africanos. Tem calma, vamos ter uma aula só falando da mão de obra africana, só falando do cotidiano, da cultura. O edital PMPE 2016-2018 trouxe praticamente 60% a 70% da prova com esse viés da mão de obra escrava, do legado desses africanos. A espinha dorsal do edital praticamente foi essa temática que vamos, claro, trabalhar na próxima aula. Olha, esse vídeo a gente não vai ver agora completo, vou rodar só um trechinho, porque você pode também assistir a esse vídeo aonde, professor? Construiremos a casa grande ali. Vai lá em dicas de vídeo. Eu coloquei essa ilustração, professor. Isso aqui é para criança, galera. Olha, a gente está estudando história todo lugar. Vamos ter que usar todos os recursos para consolidar aquilo que a gente aprendeu. Então, nesse vídeo tem um diálogo em relação à estrutura do plantio. O trabalho no engenho era cansativo e perigoso. Da TV Cultura, a fabricação do açúcar exigia atenção e prática em cada uma de suas etapas. Primeiro, a cana era colocada numa moenda para extrair o caldo ou garapa. Trazer imagens, esse líquido era levado até a casa das fornalhas para ser cozido e apurado em caldeiras de cobre. Dali, despejava-se dentro de formas o caldo já cozido, onde esfriava. A plataforma está recheada, não é isso? Você pode ficar manhã, tarde, noite estudando, e eu vou colocar todo dia até abril novos vídeos, novas aulas para vocês, ok? Para encerrar, nós temos um texto bacana, porque veja, análise de imagens, utilização de vídeos, textos da época, justamente a UPE utilizou desses recursos, principalmente textos e a utilização de imagens. Então, para encerrar, nosso querido André João Antonil, tá? Ele vem observar a situação dos trabalhadores de um engenho. Ele escreveu um livro chamado Cultura e Opulência do Brasil, que ele descreve assim: a moenda é o lugar de maior perigo do engenho. Por quê? Se por desgraça a escrava que mete
a cana entre os eixos, cilindros, ou por força do sono, ou por cansaço, meteu desatentamente a mão mais adiante do que devia, arrisca-se a passar moída entre os eixos, se não lhe cortarem logo a mão ou o braço apanhado, tendo para isso junto da moenda um facão, ou não forem tão ligeiros em fazer para a moenda, o sofrimento dessa escrava será ainda maior. Então, voltando aqui, Everton, o texto retrata a questão dos acidentes. Eram muitos acidentes que ocorriam. Você ficar 12, 14 horas trabalhando, imaginemos, condições insalubres, sem dignidade, cometer um erro, recebe lá um espancamento, porque aí você tem a humilhação desses escravizados. Então aqui o texto traz a questão do acidente que ocorria permanentemente. E olha que quando o braço do escravo, né, ou do escravizado ia, tem que cortar, porque senão o corpo todo ia. Eu também vou colocar em dicas de vídeo um filme bacana que tem um ator limoeirense chamado Irandi Santos, Besouro. Um filme bacana que eu vou colocar para vocês assistirem também. Fica aí uma atração. Ah, professor, feriado, ano novo, carnaval, não importa em que momento você está assistindo a esse vídeo. O concurseiro que quer ser aprovado, ele tem que ser disciplinado. E a gente encerra aqui a nossa missão 1 e depois vem a missão 2, falando sobre a lavoura canavieira e a mão de obra escrava.